Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Arte em Movimento. Eu desejo a todos que sejam bem-vindos e para quem é mais novo por aqui, eu apresento um podcast onde nós discutimos os principais movimentos artísticos e as suas influências no mundo de hoje. No episódio de hoje, nós falaremos sobre o futurismo. Olha que legal. Um dos movimentos mais radicais e inovadores do século XX. Eu me chamo Noemi e hoje eu tenho aqui 3 convidados comigo para comentar sobre o tema futurismo, que são a Laila, o Eric e o Ítalo. E nós vamos falar como o futurismo surgiu, as suas características, o seu impacto com o famoso manifesto futurista e a sua controversa relação com o fascismo. Então, sem mais demora, vamos ao tema. Eu, logo de início, vou dar um panorama para vocês sobre o contexto histórico do surgimento do futurismo. Basicamente, o futurismo nasceu no começo do século XX. Na Itália, é bem no momento onde eles estavam sofrendo mudanças sociais e tecnológicas, onde na época eles não eram tão acostumados assim. O país estava passando por um processo de industrialização rápida, o que trouxe uma nova dinâmica urbana e novos desafios. Eles viram, algo novo e quiseram abranger mais. Lá em 1909, o poeta Filippo Tommaso Martinetti, ele publicou o Manifesto Futurista no jornal francês Le Figaro, marcando oficialmente o início do movimento. Esse manifesto ele rejeitava, a tradição e celebrava a modernidade, a velocidade e o avanço tecnológico, que para eles era algo novo, esse avanço tecnológico, não é mesmo? E essa era a resposta dos futuristas à sensação de que a arte e a cultura estavam presas ao passado. Eles queriam uma ruptura com o antigo, buscando algo novo, algo futuro que fosse vibrante e ousado. E essa ânsia dessa inovação que eles queriam refletia diretamente ao clima da época, com a ascensão das máquinas, dos automóveis e da eletricidade, que transformavam a vida cotidiana em algo mais leve, mais doce, mas sempre visando o futuro. Agora eu quero dar as palavras para minha colega aqui, Laila, que ela vai abranger mais sobre o tema. É interessante notar como esse desejo de ruptura se refletiu nas principais características do futurismo, Agora eu vou falar um pouco mais sobre isso. Os futuristas eram apaixonados por tudo que simbolizava progresso, como velocidade, força, tecnologia, guerra e o dinamismo da vida moderna. A arte futurista se caracterizava pelo uso de formas angulosas, com cores fortes e com a representação do movimento. Eles queriam capturar a energia do novo século, muitas vezes sobrepondo imagens para criar a sensação de velocidade. Na literatura, os textos futuristas eram fragmentados com frases curtas e abruptas para transmitir o ritmo frenético da modernidade. A ideia central era que a arte deveria acompanhar o desenvolvimento industrial e tecnológico. Eles também rejeitavam o sentimentalismo e glorificavam a violência como meio de destruição do velho mundo. No entanto, essa glorificação também os levou a se aproximar de correntes políticas mais agressivas, como, por exemplo, o militarismo. Exatamente, E essas ideias foram formalizadas no Manifesto Futurista, que é o que eu vou abordar para vocês um pouquinho agora. Publicado em 1909, o Manifesto Futurista foi um documento que expressava de forma clara as intenções do movimento. Ele tinha 11 pontos principais, nos quais Marinetti exaltava a juventude, também a violência, a velocidade e a tecnologia, e rejeitava tudo que fosse relacionado ao passado, como museus e tradições. Uma das frases mais emblemáticas do manifesto é a que afirma: queremos destruir os museus, as bibliotecas, combater o moralismo, o feminismo e todas as covardias oportunistas. Para eles, os museus eram vistos como cemitérios de ideias velhas e ultrapassadas.
O manifesto foi um choque para muitos, mas foi essa ousadia que fez com que o futurismo ganhasse notoriedade tão rapidamente, influenciado não só as artes visuais, mas também a literatura, o teatro e o cinema. Sim, Eric, concordo. Agora, essa ousadia, no entanto, levou o futurismo a se envolver com um lado mais sombrio da história, que foi a sua relação com o fascismo. Vou falar agora para vocês entenderem sobre isso um pouquinho. Bom, né? O futurismo, com toda aquela sua glorificação de guerra e da destruição do antigo, acabou se encontrando e se alinhando com o alimento ali, né, com o fascismo, que também pregava a ruptura com o passado e a imposição de uma nova ordem, Marinette. O principal líder do movimento apoiou Benito Mussolini. Deixa eu ver se isso aqui tá certo rapidinho. Isso mesmo, apoiou Benito Mussolini e o Partido Fascista Italiano, vendo neles aquela oportunidade de concretizar a visão de renovação do futurismo. Muitos futuristas acreditavam que o fascismo traria aquela ordem e a revolução de tecnologia que desejavam, mas não teve isso. Eles tiveram essa associação também, manchou o legado do movimento, fazendo com que muitos questionassem se a arte poderia ser realmente separada de ideias políticas que a sustentavam. O futurismo se tornou, em muitos aspectos, um símbolo de como a arte pode ser manipulada para fins ideológicos. Continue agora, Nani. Impressionante a cada fala da Laila, do Eric, né, e do Ítalo também, que faz nós enxergarmos o quanto o futurismo foi essencial para os dias atuais, né, para essa formação que nós vivemos hoje em dia. E então, né, como a gente viu aí, a forma como o futurismo foi um movimento inovador, mas também cheio de contradições. E agora, para fechar o nosso podcast, eu quero convidar todos a compartilharem as suas impressões finais e algumas curiosidades sobre o futurismo, que é bem importante e para a gente entender melhor sobre o futurismo. O futurismo realmente foi marcante pela sua tentativa de romper com tudo que vinha antes, mas é interessante observar que, ao rejeitar tanto o passado, ele também acabou se tornando um reflexo do seu próprio tempo, capturando todas as tensões sociais e políticas da época. Uma curiosidade é que, apesar de sua influência, o futurismo como movimento durou pouquíssimo tempo. Com a Primeira Guerra Mundial e depois com a ascensão do fascismo, o movimento perdeu força e se fragmentou. No entanto, sua influência se espalhou para outros países e inspirou movimentos como o vorticismo na Inglaterra e o construtivismo na Rússia. E assim, né, Eric? E mesmo com todas aquelas controvérsias, o futurismo nos faz refletir sobre como a arte pode não só expressar o espírito de uma época, mas também influenciar ativamente os rumos da história. Ele mostrou o quanto a tecnologia e a modernidade podem inspirar a criação, mas também alertou para os riscos de um entusiasmo cego pelo progresso, entendeu? Exatamente, né? E cada contribuição de vocês, do Ítalo, da Laila e do Eric, foi essencial para nós entendermos mais a fundo sobre o futurismo, né? Algo importante da fala de Laila foi realmente que todas as tensões sociais e políticas da época foram rompidas, não é? Porque eles deixaram de ter essa visão só de tensão social para algo mais abrangente, para nós vermos mais um futuro melhor. E é isso aí.
O futurismo, ele, apesar de suas contradições, né, deixou um legado importante para a arte moderna. Ele nos lembra também que a arte é tanto um reflexo do que vivemos quanto uma força, né, que pode moldar o nosso futuro, não só no passado, como também no nosso realmente futuro. E nós esperamos que vocês tenham gostado dessa discussão sobre um movimento tão fascinante e impactante. E eu espero vocês no próximo episódio de Arte em Movimento. Curtam esse vídeo e compartilhem. E obrigada por nos acompanhar.